passarmos juntos. Quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor mais uma vez, na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. E nós leremos do versículo 11 até o versículo de número 14. Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 14. Se você tem a Bíblia com Inário, é na página 201 do Novo Testamento. Gálatas 2, verso 11 a 14. Quando, porém, continua dizendo o apóstolo aos irmãos da igreja da Galácia, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Pai querido, nós temos lido a tua palavra e nós sabemos que ela é uma palavra abençoada, que ela é uma palavra que não volta vazia, sem antes prosperar naquilo que o Senhor a designou. E que nesta manhã, Deus, esta bênção alcance os nossos corações aqui presentes, de maneira que a tua palavra nos instrua, nos exorte, nos oriente e também, ó Deus, transforme o nosso coração, o nosso entendimento, para que ele possa estar alinhado com a tua vontade, com o teu querer. Fique conosco, Deus, e fala, por amor do teu nome, a cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este texto que nós acabamos de ler, nos coloca diante de um momento crucial, diante de um momento muito difícil, talvez o mais contundente de todo o Novo Testamento, envolvendo duas lideranças da igreja. Como nós já temos compartilhado com os irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo essa que os estudiosos consideram a sua carta mais antiga, a primeira carta que ele escreve. E ele escreve essa carta para aquelas igrejas que, juntamente com Barnabé, ele havia plantado por ocasião da sua primeira viagem missionária. Então era gente do coração, era gente que Paulo estimava,
Era gente pelas quais o apóstolo Paulo tinha uma consideração, um amor muito especial. Mas, percebendo o perigo que essas igrejas estavam vivendo, Paulo então tem que escrever essa carta, não só para defender o seu apostolado, mas acima de tudo defender o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele já havia falado acerca desse evangelho no primeiro capítulo, conforme nós já tivemos a oportunidade de conversar com os irmãos. E ele iniciou o segundo capítulo da sua carta falando que da sua segunda visita a Jerusalém. Depois de 14 anos, ele voltou a Jerusalém. E ele declara que o que estava fazendo através dessa carta junto às igrejas da Galácia, já havia feito lá em Jerusalém, ao defender, ao explicar o evangelho que nesses últimos anos vinha pregando aos gentios. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho que ele havia recebido do Senhor Jesus. E como ficou evidente, era também o evangelho que os demais apóstolos haviam recebido, que pregavam. Agora, mais uma vez, o apóstolo está revelando o zelo pelo evangelho. Porque se ele estava confrontando as igrejas da Galácia por darem ouvidos àqueles que estavam pervertendo o evangelho de Cristo, Paulo deixa claro que não só lá em Jerusalém havia se colocado a serviço do evangelho e na defesa do mesmo, como também nesta ocasião que Pedro visita a igreja de Antioquia. O cenário agora não é Jerusalém. O cenário agora é lá em Antioquia. Aquilo que aconteceu naquela igreja, meus irmãos, que é considerada a mãe das missões internacionais. A igreja que toma a iniciativa de, olhando para a agenda deixada por Jesus Cristo, orientada e despertada pelo próprio Espírito Santo de Deus, separar Paulo e Barnabé para as viagens missionárias que aconteceriam. A igreja separa, nós vamos falar um pouquinho disso hoje na Escola Bíblica Dominical. A igreja também envia, e a igreja está comprometida com a agenda deixada por Jesus, de sermos testemunhas, ou da igreja ser testemunha, tanto lá em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora, esse trabalho estava começando de maneira efetiva, já alcançaram os confins da terra. Duas lideranças, meus irmãos, o livro de Atos vão nos apresentar, que estão à frente do trabalho da igreja. Nos primeiros 10 capítulos de Atos, Pedro, o apóstolo da circuncisão, como Paulo declara aqui no texto, nos versos iniciais. Mas, a partir da segunda metade do livro de Atos, Paulo, o apóstolo dos gentios. E agora, diferente daquilo que aconteceu lá em Jerusalém, Paulo se vê, irmãos, por conta do compromisso com o evangelho, de confrontar o erro também na liderança. Ele não só estava cuidando da igreja, já tinha feito isso também lá em Jerusalém, quando expôs o seu evangelho, não se deixando levar pela pressão que os judaizantes fizeram sobre ele e Barnabé quando lá estiveram, e manteve firme a posição que o evangelho é o evangelho da graça, e que o homem é salvo mediante a fé e não de obras. E agora, expondo isso, e tendo, meus irmãos, recebido lá em Jerusalém a destra de companhia de Pedro, de Tiago, de João, de toda a liderança da igreja, aqueles que eram considerados as colunas da igreja,
Paulo se vê numa situação agora constrangedora, de ter que confrontar aquele que, no decorrer da história, a Igreja Católica Romana tomaria como o primeiro Papa, né, o primado de Pedro, e depois no concílio, o primeiro concílio do Vaticano em 1870, afirmando a infabilidade papal quando esse fala ex cátedra nos assuntos de moral e da doutrina ou de fé. E é interessante, meus irmãos, que Pedro, não é, contraria tudo aquilo que a igreja ensina nesse sentido em relação ao primado no caso do papal, né? Por quê? Primeiro, é a questão do celibato. E nós sabemos que Pedro era casado. Pelo menos tinha sogra, né? E se tinha sogra, não é possível só ter a cruz e não ter a bênção, que é a esposa, né? Brincadeira, irmãos. Mas, primeiro que, então, Pedro era casado. Segundo, o primado, ou a primazia de Pedro, não se verifica nessa passagem. Essa passagem não ajuda. Porque Paulo o confronta de igual para igual. E não vê Pedro como alguém que fosse superior. Ele fala assim: na verdade eu estive lá e aqueles tais apóstolos não me acrescentaram coisa alguma. E muito menos a questão da infabilidade. Porque o que nós vemos aqui é Paulo confrontando face a face e publicamente a Pedro. Irmãos, a verdade é que não existe líder infalível. E que o texto nos mostra que o confronto precisa acontecer ainda que seja na liderança. Ou começa com a liderança. E Paulo faz isso, não por conta de uma disputa pessoal com Pedro. Não estava em questão quem que ia mandar mais. Não era a questão, a vaidade pessoal. Quem prevalecia sobre quem. Não era também uma questão de diminuir ou desprestigiar a autoridade apostólica de Pedro. Não. Mas por causa do compromisso com o Evangelho, o que Paulo fez precisava ser feito. E graças a Deus que foi feito. Porque depois a gente vai mostrar quais foram os resultados dessa confrontação. Mas por que Paulo confronta Pedro face a face? E o faz isso publicamente. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o texto lido, né, o apóstolo Paulo vai nos explicar. Primeiro, meus irmãos, porque o procedimento de Pedro ali em Antioquia foi considerado por Paulo repreensível. Verso 11: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E por que Pedro se tornara repreensível? Qual foi o motivo dele ser confrontado pública e abertamente? O apóstolo vai explicar. Ou seja, ali em Antioquia, Pedro fez algo não só inadequado, como também, meus irmãos, inaceitável. Porque no primeiro momento, conforme diz aqui o texto, quando chegou a Antioquia, ele convivia com os gentios, e diz o texto que até comia com eles numa boa, sem nenhum tipo de constrangimento, demonstrando aberta e publicamente que o Evangelho unia e não fazia acepção de pessoas. E tudo caminhava bem, como deveria ser. Afinal de contas, foi Pedro quem abriu a porta do Evangelho para os gentios. Vocês se lembram lá de Atos capítulo 10? Não é? Da visão que Pedro tem quando ele vê aquele lençol com animais imundos que era baixado. E a ordem pega, mata e come.
Depois, como os emissários de Cornélio chegam ali e pedem para que Pedro os acompanhasse até a casa deste homem, e como Pedro vai até a casa de Cornélio, prega o evangelho, e vendo, meus irmãos, o arrependimento daqueles homens ali, conforme ele mesmo declara no capítulo 10 de Atos, reconhecendo que Deus de fato não faz acepção de pessoas, e recebeu os gentios, meus irmãos, pelo batismo na igreja de Cristo, e os defendeu, quando no capítulo 11 presta o seu depoimento, ou seu relatório lá em Jerusalém. Pedro abre a porta, foi o primeiro, ele defende, diz, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Contudo, meus irmãos, seu comportamento mudou da água para o vinho. Ali em Antioquia, quando chegaram também lá naquela igreja, alguns outros irmãos da parte de Tiago, e que tudo indica, influenciado pelos judaizantes, não é? Pedro não só deixou de comer com os gentios, como vinha fazendo no tempo que ali, desde o tempo que ali chegou, como também diz o verso 12, meus irmãos, afastou-se e veio até mesmo a se apartar, temendo os da circuncisão. Irmãos, houve uma mudança radical no seu comportamento, criando uma divisão que o evangelho não conhece, uma divisão que o evangelho não patrocina. Pedro, não por aquilo que cria, não é por uma questão de convicção teológica ou doutrinária, mas por conta de uma falha do seu caráter, porque diz, temendo os da circuncisão, por medo, ele então começa a erguer um muro que o evangelho já havia derrubado. E tal constrangimento, meus irmãos, não ficou desapercebido de Paulo. Assim como não se submeteu àquela pressão lá dos falsos irmãos quando esteve em Jerusalém, também de maneira corajosa, mas de maneira amorosa, Paulo se levanta lá em Antioquia para não permitir que Pedro capitulasse à pressão que estava sofrendo por aqueles que ali chegaram, não é? Paulo confronta o apóstolo Pedro, meus irmãos, para que ele não se fiasse aos falsos irmãos e deixando de lado os verdadeiros irmãos. Ou seja, não poderia haver, meus irmãos, um só Senhor e duas mesas, a dos judeus e a dos gentios. Não podia. E dizem, não só Calvino, Lutero, como outros reformadores, outros estudiosos, que Paulo percebeu que se não fosse confrontado naquele momento o evangelho, ficaria comprometido e destoaria com o evangelho deixado por Cristo e a tarefa que a igreja teria que realizar pela frente. E segundo o apóstolo Paulo, a razão de Pedro proceder como procedeu, meus irmãos, foi por aquele que parece ter sido o seu calcanhar, não é, de Aquiles, o medo. Como havia acontecido diante daquela criada, quando ele negou Jesus, novamente por medo, não é? Covardemente, Pedro se afasta de seus irmãos gentios. Mas essa não foi só a única razão. Pedro não apenas havia se tornado repreensível, mas o seu procedimento, meus irmãos, além de tudo, foi dissimulado e influenciador. É que diz aqui o verso 13, eu gostaria que você olhasse comigo. Diz assim o apóstolo Paulo, e também os demais judeus dissimularam com ele. Ou seja, a atitude de Pedro deu brecha para que outros cristãos ali da igreja de Antioquia, judeus, se associassem a Pedro e promovessem uma divisão no corpo de Cristo. A ponto, diz aqui, de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha, aquele que foi o companheiro do apóstolo Paulo para plantar aqui as igrejas da Galácia, não é?
passou por essa experiência e se deixou levar ali naquele momento lá em Antioquia, talvez antes dessa missão ter acontecido, não é? Pelo exemplo de Pedro. Seu exemplo, além de dissimulado, também foi influenciador. Dissimulado, meus irmãos, porque sendo judeu, Pedro procedia e vivia como gentil. E agora estava insinuando que os gentios precisavam viver como judeus. Como mostra mais adiante o apóstolo Paulo, se mesmo os judeus que desfrutavam de certos privilégios aos olhos de Deus, entenderam que por obras da lei nenhum deles seria justificado, como é que eles poderiam exigir dos gentios que submetessem aos costumes de Moisés? É isso que Paulo vai falar aqui no versículo 15 e versículo 16. Do texto que é do capítulo 2 aqui de Gálatas. Nós, judeus, que vivemos mais próximos de Deus, que recebemos a lei, nós descobrimos, nós chegamos aí à conclusão de que nós não podemos ser salvos pela lei. Se nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E se o judeu que assim vivia entendeu, chegou a essa compreensão, porque agora estava exigindo dos gentios que creram em Cristo, que submetessem aos costumes da lei de Moisés, sendo circuncidados, deixando de comer determinados alimentos e guardando determinados dias como sábado. Paulo via nisso que uma dissimulação. Paulo via nisso, meus irmãos, um erro, uma hipocrisia, que é o significado literal da palavra aqui, na vida de Pedro e daqueles que com ele se ajuntaram nessa direção. E se não bastasse a dissimulação, não demorou para que outros judeus se associassem a Pedro e arrastassem com eles Barnabé, criando uma situação profundamente constrangedora ali em Antioquia. Meus irmãos, vale lembrar que Barnabé, quando chegou ali em Antioquia, e vendo a graça de Deus, não é? Muito se alegrou. Ele diz, olha, que coisa maravilhosa. E ele exortava para que aquela igreja permanecesse firme no Senhor. Mais do que isso, foi Barnabé quem toma a iniciativa e vai até Tarso, à procura de Saulo, que havia se convertido há poucos anos, e que estava lá em Tarso. E ele pega aquele homem e o leva consigo para Antioquia. E diz o texto que lá em Antioquia, durante 1 ano, ensinaram uma numerosa multidão. E aquilo que acontece ali em Antioquia com os cristãos gentios é algo maravilhoso, porque foi ali, pela primeira vez, que eles, gentios, foram chamados de cristãos. Não cristãos judeus, mas os cristãos gentios. E agora Paulo vê boca aberta, quando Pedro visita, ouve as informações e vai também a Antioquia para ver o que estava acontecendo. Chega, come com os irmãos, se alegra com os irmãos, tem comunhão com eles, partilha o pão, senta à mesa, se sente intimidado. Quando chega agora aqueles que vêm da parte de Tiago, os supostos judaizantes. Supostos irmãos. Irmãos, por isso que o apóstolo Paulo entendeu que o erro da liderança precisava ser confrontado. Não existe um líder infalível. Paulo não era, mas Pedro também não era. E nenhum de nós o somos. E vale ainda destacar, meus irmãos, conforme o texto nos mostra, que Paulo confronta o apóstolo Pedro, não apenas porque ele se fizera repreensível, não só porque, além de dissimulado o seu exemplo, estava influenciando e arrastando outros, mas porque também o seu procedimento contrariava e comprometia
a verdade do Evangelho. É o versículo 14 do texto que nós lemos. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, nós cremos que esse episódio mais adiante provocaria aquilo que ficaria conhecido na história como o primeiro concílio, que acontece segundo o registro de Atos no capítulo 15. E graças a Deus, meus irmãos, porque houve essa reunião, mas porque também houve esse confrontamento. Porque a maneira como Paulo agiu trouxe grandes benefícios para a obra do Senhor, para a preservação da unidade da sua igreja e para a recuperação dos líderes envolvidos nesse episódio. Caso contrário, um grande e intransponível abismo teria se instalado entre o cristianismo entre os gentios e o cristianismo entre os judeus. E como eu disse, eu fico imaginando que não foi fácil para Paulo fazer o que fez. Porque quando ele esteve em Jerusalém, os líderes daquela igreja, nessa cidade, deram a ele e a Barnabé a destra de comunhão. Agora, na visita que Pedro faz a Antioquia, Paulo se levanta e o confronta publicamente. Não é? Em momento algum, como eu já disse, todavia a sua motivação foi denegrir a imagem de Pedro, diminuir a sua autoridade apostólica ou enfraquecer a sua liderança. Mas Paulo entende que o que estava em jogo era maior do que o líder, era maior do que qualquer outra coisa, maior do que anjos, maior do que os falsos mestres. O que estava em jogo era a verdade do Evangelho, a qual Paulo, sem hesitar, estava disposto a defender, ainda que fosse com a própria vida. Aos olhos, meus irmãos, de Paulo, Pedro não agia corretamente com a verdade do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho que eu recebi e que nós cremos, o Evangelho das Escrituras Sagradas do Novo Testamento, é o Evangelho da graça de Deus. Pedro já havia dito aos seus irmãos judeus, e havia afirmado essa realidade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro sabia que nenhum homem pode salvar-se a si mesmo. Mas Pedro, através do seu comportamento, meus irmãos, ali em Antioquia, além de contrariar com a sua atitude o que ele estava ensinando e aquilo que ele cria, o Evangelho da graça, também estava comprometendo a liberdade oferecida no Evangelho. Porque em Cristo eu e você somos libertados dos rudimentos da lei, dos seus costumes, das suas tradições. Infelizmente, Pedro havia capitulado diante da pressão dos falsos irmãos, que se entremeteram ali com o fim de espreitar a liberdade que o crente tem em Cristo e reduzi-lo novamente à escravidão. Irmãos, a verdade do Evangelho precisava ser preservada. E a atitude de Pedro, ela dava margens para que os judaizantes, aqueles falsos mestres, continuassem espalhando pela igreja as mentiras que estavam pervertendo o Evangelho de Cristo. Mas graças a Deus, irmãos, que houve esse confrontamento. Porque como nós vamos ver ao ler o capítulo 15 de Atos, lá estão Pedro, Tiago, lá estão Paulo, lá está Barnabé, né, juntamente com Pedro, toda a liderança, e todos falando a mesma coisa, todos falando a mesma língua.
Ou seja, Pedro reconheceu que ele não estava correto, não estava agindo de maneira devida, de maneira apropriada. E quando a questão surge para discutir na igreja, eles se colocam todos numa mesma posição, do mesmo lado, e assim defendem o evangelho da graça. Então, os resultados foram os melhores. Não houve e nem permaneceu uma rusga entre Paulo e Pedro, entre Pedro e Paulo. Porque leais são as feridas feitas por aquele quem ama. E nós precisamos entender isso. Uma segunda coisa que eu quero destacar para a gente concluir. Por mais que você admire o seu líder, por mais que você ame o seu pastor, ele não é Deus. E nem anjo. Ele é de carne e osso. Ele é, como Elias, sujeito às mesmas paixões. E nós líderes precisamos entender aquilo que Paulo entendia quando escreve à igreja de Coríntios. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Servos por meio de quem vocês creram, mas servos. Então, não idolatre o seu pastor, não idolatre nenhum líder. O que ele precisa é da sua oração. O que ele precisa é de entender que o seu compromisso é com a verdade do Evangelho. Aliás, Lutero diz, a paz, se possível, mas a verdade sempre acima de tudo. Foi o que Pedro precisou aprender lá com Paulo, naquele episódio. Mas graças a Deus que a partir dali, irmãos, a obra da igreja continua. O muro que Cristo derrubou permanece agora de fato no chão. E a igreja pode caminhar em paz. Então, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: eu estou repreendendo aqui a igreja da Galácia. Mas eu quero dizer que eu já fiz isso antes na liderança. Já defendi o evangelho lá em Jerusalém e defendi também lá em Antioquia, quando se fez necessário. E vocês precisam entender que estão elaborando em grande erro e pervertendo o evangelho de Cristo, achando que a salvação começa pela fé em Cristo e depois precisa ser terminada pelas obras. Irmãos, entenda uma coisa. Como Lutero diz, o que estava em jogo aqui é uma doutrina que é a coluna central, dorsal lá do Evangelho, que é a justificação pela fé. E nós vamos falar isso oportunamente. Que Deus, irmãos, nos abençoe.